Vamos ler a Bíblia. Hoje vamos ler Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1 eu vou ler. Atos, capítulo 12, versículo 1. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele, o lado de Pedro despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe nas mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo o que era real, o que fazia. Por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, com o anonimado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás loucas? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para o outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar a favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Um dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Nós lemos até o versículo 25. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê muitas dificuldades, mas quando a gente vê Deus trabalhando em cada dificuldade, nós podemos ficar muito agradecidos. Principalmente se a gente falar sobre Pedro, depois que ele se encontrou com Jesus no Mar da Galileia, vendo que através dele ele pegou muitos peixes, ele abandonou os peixes e abandonou o barco e as redes e seguiu a Jesus. Ele seguiu a Jesus por 3 anos. Mas Pedro, ele continuou com o seu pensamento, com o seu conceito, e ele não conseguiu jogar tudo isso fora. Ele seguiu a Jesus, né? O que combinava com o pensamento dele, ele aceitava. Mas o que não combinava com o pensamento dele, ele não conseguia seguir a Jesus. Mas um dia, na última ceia, Jesus Cristo conversou com o Pedro: todos vós me abandonareis. Pedro falou que todos podem te abandonar, mas eu não vou lhe abandonar. Jesus falou para Pedro: tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Pedro falou: mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor, eu não lhe negarei. É aí que o pensamento de Pedro e o pensamento de Jesus entram em atrito. Porque Pedro acreditava piamente no seu pensamento, ele acreditava piamente.
Então ele sentiu aquele atrito. E no dia seguinte ele negando a Jesus, caindo aquele coração de acreditar em si mesmo, ele começou a receber a condução do Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dele. A gente, embora tenha recebido o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus, entre as pessoas que receberam a salvação também é dividido em dois tipos de pessoas. Depois que eu recebi a salvação, ainda o meu pensamento, ainda o meu conceito, acreditando nessas coisas, eu viver seguindo o meu pensamento. Depois que eu descubro que eu morri crucificado na cruz com Jesus, independente do pensamento que eu tenho, mas jogando fora esse meu pensamento e viver seguindo a palavra de Jesus, é uma vida completamente diferente que a gente pode ter. Depois que a gente recebe a salvação, amando ao Senhor, a gente oferta a nossa pessoa, oferta a nossa vida, oferta o nosso dinheiro, oferta todas as coisas, mas se você não souber exatamente que o pensamento que você tem vem de Satanás, qualquer momento em que você quiser seguir o caminho do Evangelho, quando surgir um fardo, porque você não vai conseguir seguir a palavra de Deus e não o seu pensamento, você não consegue crescer na fé. Na nossa igreja também. Na nossa missão aqui na Coreia tem mais ou menos 200 e poucos pastores, né? Fora os missionários. Então tem dois tipos de pastores, se divide em dois tipos de pastores. As pessoas que acreditam no seu pensamento e seguem o seu pensamento, e as pessoas que não acreditam no seu pensamento, mas somente acreditam na palavra de Deus, são bem diferentes. Então, embora todos os pastores saibam que é errado seguir o seu pensamento e não o seu método, que é errado você seguir o seu pensamento e seguir a palavra de Deus, você tem que fazer isso, mas eles ficam com medo, né? Então, mesmo que eles preguem por 10, 15 anos, Deus não trabalha dentro deles. E quando eles seguem o seu pensamento, então não acontece o trabalho da salvação através deles, né? Porque o pensamento que vem através deles é um pensamento humano, não combina com a palavra de Deus. Então, na Bíblia, depois que os servos de Deus recebem a salvação, então tem uma completa, tem a verdadeira separação entre antes de receber a salvação e depois de receber a salvação. A maioria de vocês que vieram aqui nesta manhã são pessoas que receberam a salvação e vocês têm o coração de querer viver pelo Evangelho, servindo a Jesus Cristo. Quando eu estava em Daegu, no seminário, jovens pessoas receberam salvação e pensaram, eu quero viver a minha vida, o resto da minha vida pregando o Evangelho. Muitas pessoas decidiram a sua vida dessa forma. E enquanto o tempo se passou, através daquele problema, Satanás, as pessoas que não receberam a condução de Deus, através do método de Satanás, fez as pessoas impedirem o trabalho do Evangelho, fez eles seguirem um caminho errado, ficarem contra a igreja. Teve tantos seminaristas na minha época, mas aqueles seminaristas que trabalharam com aqueles missionário Dick, nossa, houve tantos deles, mas quase não existe ninguém agora que pregue o Evangelho deles. Realmente eram grandes trabalhadores, muito melhores do que eu, que queriam viver pelo Evangelho. Mas mudando pouco a pouco, começaram a ficar contra a igreja, seguindo o seu pensamento. Tem muitas pessoas assim. Então, quando eu leio a Bíblia, as pessoas de fé,
Quando elas receberam a salvação pelo sangue de Jesus Cristo, a gente recebe o Espírito Santo no nosso coração. Está escrito que se a gente receber a salvação, a gente vai ganhar o dom do Espírito Santo. Depois que a gente recebe o perdão dos pecados, o Espírito Santo, ele conduz o nosso coração. Mas, pessoal, nós ainda temos o coração de seguir a vontade do nosso pensamento e da nossa carne. Porque a gente recebe junto com a palavra de Deus, aí a nossa vida fica bagunçada e fica difícil. Então tem pessoas que caem no pecado, tem pessoas que caem na maldade, assim como Pedro, mas aí um dia descobrem: ah, se eu viver seguindo o meu pensamento, eu vou fracassar. E aí, se sair desse pensamento, desde então, o Espírito Santo de Deus pode trabalhar fortemente dentro da vida dessa pessoa. Quando eu recebi a salvação em 1966, eu não sabia de outra coisa. Eu frequentava a igreja, eu pensava que era uma coisa que... Eu pensava que eu era bonzinho, eu pensava que eu era uma pessoa boa. Até eu receber a salvação. Mas em 1962, Deus, ele me mostrou exatamente que tipo de pessoa eu sou. Até então eu pensava que eu era bonzinho, que eu era uma pessoa que tinha fé. Eu digo frequentemente que naquele tempo, eu penso que Deus, ele me emprestou os olhos dele. Até então, o eu que eu enxerguei e o eu que eu enxerguei através dos olhos de Deus, sabe porque eu fiquei surpreso? Realmente eu sou muito sujo, eu sou muito imundo, eu sou muito mal. Naquele tempo eu descobri isso. Eu sou essa pessoa tão suja, má e imunda. Mas por que eu me vi de uma forma tão bondosa? Eu sou uma pessoa tão má, mas eu pensei que eu era tão bom. Por que será que eu pensei que eu era uma pessoa inteligente? O meu julgamento em si estava errado. Desde então eu decidi no meu coração não acreditar mais no meu próprio pensamento. De vez em quando surge uns pensamentos dentro de mim. Por isso, quando eu converso com os irmãos, são irmãos tão preciosos que receberam a salvação. Ah, mas essa irmã ainda acredita em si mesma. Ah, esse irmão ainda acredita em si mesmo também. Ah, ele pensa que o pensamento dele é correto. Ah, ele pensa que ele é bonzinho. Todas essas pessoas são arrastadas por si mesmas. Pedro, ele acreditava em si mesmo. Ele pensava que ele era um discípulo melhor do que qualquer outro. A gente pode ver, a gente pode sentir Pedro, sentir Pedro dessa forma quando Jesus Cristo falou com ele. Quando Jesus falou com ele, Jesus falou que todos vós me abandonarem, mas o que Pedro falou? Não, todos podem te abandonar, menos eu. Ele pensou que ele poderia fazer bem. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor, eu não vou te negar. Amados irmãos, a minha pessoa é suja, má e errada. Eu descobri isso. Mas vivendo a minha vida espiritual, sem eu saber, tem vezes que eu sigo o meu pensamento, tem vezes que eu acredito no meu pensamento. Mas tem vezes que eu sei, não é isso, mas eu sigo, né? Mas aí chega um momento que eu percebo, será que isso é vontade de Deus ou não? Aí eu abandono o meu pensamento e nesse momento Jesus Cristo começa a trabalhar dentro de mim. Pedro negou a Jesus 3 vezes e o coração dele foi demolido. O coração de depender de si mesmo foi destruído. Desde então, o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar dentro de Pedro. Então
Pedro e os irmãos de Jerusalém começaram a ter uma coisa diferente no coração. Um dia Jesus apareceu para Pedro e falou: você vai para a casa de Cornélio e prega o evangelho para ele. Cornélio, ele era um centurião de Roma. Ele não era um judeu, ele era romano, né, italiano. Então mas ele acreditava em Deus. Ele jejuava, ele era um homem piedoso. E um dia Deus falou para ele. Deus falou para Cornélio: manda um homem para Jopa, o Pedro. Ele está na casa de um curtidor, né, de couro. Então vai e manda para lá. O Cornélio não conhecia Pedro, mas recebendo a condução do Espírito Santo, da condução de Deus, ele mandou alguém. Então Pedro, ele ficou com muito fardo quando ele escutou isso. Então Pedro queria comer, então ele estava na sala, estava no quarto esperando, e veio um lençol do céu. E de repente uma voz do céu falou: Pedro, mata e come. Ah, Deus, eu não como nada que seja imundo. Eu nunca comi nada que fosse imundo, Deus. Deus falou: o que Deus purificou, não consideres imundo. E depois veio as pessoas que Cornélio mandou. O Cornélio era uma pessoa justa. Ele quer escutar a palavra de Deus. O Pedro, ele ficou com muito fardo. Até agora, eles nunca tinham pregado para gentil nenhum, só para judeu. Eles consideravam os gentios como cachorro, né? Então o Pedro estava com fardo disso. Então Deus falou: não fica hesitando e vai, segue com eles. Aí ele foi para a casa do Cornélio. O que ele falou? Como judeu, é proibido comer com os gentios. Eu nunca comi, eu nunca fiz isso. Mas Deus mandou eu vir, por isso eu vim. Mas por que você decidiu justo que fosse eu que viesse? Até então, Pedro nunca teve o coração de pregar para os gentios. Mas Deus queria fazer que trabalho? Naquele tempo, até aquele tempo era a igreja de judeus. Então, ele pensava que esse evangelho só pertencia aos judeus, que esse Deus só pertencia aos judeus, porque ele não acreditava que também era um Deus dos gentios. Ele estava com fardo de pregar para eles. Hoje de manhã, o pastor Lee, que testemunhou, por 40 anos ele foi pastor numa igreja, numa outra igreja do mundo, mas ele recebeu a salvação e ele está muito feliz. Há muitos pastores que eu preguei o evangelho receberam a salvação. Eu não estou falando que eu preguei, eu que salvei eles, né? Eu preguei só o evangelho para eles. Houve muitos pastores que quiseram escutar o evangelho através de mim. Mas quando eu comecei a querer pregar para eles, então as pessoas ao redor começaram a impedir isso. Tinha um pastor muito grande aqui em Seul. E eu preguei o evangelho para ele, ele recebeu a salvação e ele ficou tão feliz. Quando eu estava em Daejeon, isso aconteceu. Ele veio em Daejeon e ele fez um pedido para mim. Pastor Park, eu queria estudar mais sobre isso. Eu posso vir no seminário do pastor e estudar com o senhor? E ele pediu por vários meses isso para mim. Aí eu falei assim, pregue o evangelho, né? Eu chamei ele para vir. Aí no dia em que ele ia vir, a esposa dele, quando viu o pastor, ele ia deixar a sua tão grande igreja
ia vir para uma igreja que as outras pessoas chamavam de herege, e ela quase desmaiou. Ela chamou o filho, chamou o genro e falou: seu pai tá louco, ele quer deixar essa tão grande igreja e quer ir para uma outra igreja. Daí os filhos raptaram o pai, e aí a gente não conseguiu mais se falar. As pessoas que receberam salvação querem viver pelo evangelho, mas sempre tem esse tipo de impedimento e acaba impedindo o caminho do evangelho. A outra vez, um outro ancião testemunhou. Ele conhecia exatamente a nossa igreja. Teve uma vez que uma pessoa veio, recebeu a salvação e estava tão feliz, e depois de um mês veio um telefonema. E ele perguntou: posso falar com o senhor? Sim. Aí ele trouxe a esposa dele. A esposa dele leu o meu livro e ela riu, e ela chorou muito, né? E ela ficou tão feliz quando ela recebeu a salvação. Eu tinha reunião de pastores em Cheongju. O melhor momento de poder pregar para alguém é no carro, né? Aí eu falei: ancião Khan, eu preciso ir numa reunião de pastores, né? Você não quer ir comigo? Aí eu conversei com ele. Aí eu perguntei para ele: você sabe alguma coisa sobre a nossa igreja? Ele falou: sei. Eu perguntei: você sabe quão famoso eu sou? Ele falou: sei. Você sabe como é que eu sou o ator principal do documentário que fizeram contra a nossa igreja? Ele falou: sei. Aí eu falei... Aí ele falou que a nossa igreja, dizem que a nossa igreja é herege, que os pastores que vieram da nossa igreja, eles partem e depois ficam falando mal da nossa igreja. Tem muitas pessoas que falam que por causa da IYF é bom, mas depois vêm e depois escutam outra coisa e falam mal da gente. As pessoas que estão conosco, pessoas que sabem exatamente quem nós somos, que acreditam no trabalho da IYF, trocam esse coração. Ele abriu o coração para mim. E ele participou continuamente da conferência que a gente fez. Ele falou, disseram que ele testemunhou porque ele escutou que a gente era herege, mas ele pensou: por que dizem que essa igreja é herege, né? Ele falou que não conseguia entender. Então ele é mais velho do que eu, embora pareça que ele seja mais jovem, né? Então, eu e ele, a gente foi junto para Daegu e a gente estava no carro conversando, porque aquele pastor tinha 70 anos e ele acreditava que ele ia para o céu e ele estava tão feliz. Então ele queria contar para os companheiros dele como receber a salvação, mas ele estava pensando: como eu vou contar para eles, né? Como eu vou pregar para eles? Pessoal, uma coisa que vocês têm que saber: o caminho que Jesus Cristo segue, porque é um caminho diferente do nosso pensamento, dentro da nossa igreja também. Esse caminho que nós seguimos a Jesus, se a gente quiser entender com o nosso pensamento humano, a gente nunca vai poder compreender. Então essa igreja de Deus, ela foi formada através dos judeus, mas Deus está querendo pregar para os gentios também, porque chegou a época dos gentios. Mas aqueles discípulos, as pessoas daquela igreja estavam com o coração fechado para os gentios. Por quê? Por causa do costume, do que eles viveram até então. Então Deus tinha que pregar para eles. Tinha que entrar o evangelho para os gentios. E por último, Jesus Cristo, quando Jesus Cristo morreu na cruz e depois de 3 dias ele ressuscitou, ele falou: ide pregai o evangelho por toda criatura, para toda criatura. O Espírito Santo vai estar com vós e vai para toda a Judéia, Samaria, pregar o evangelho, que eu estarei com vocês. Então, dentro da palavra de Jesus, na última palavra dos 4 evangelhos, quando Jesus Cristo estava subindo, ele falou: vai para todas as nações, ide por todas as nações, ou seja, até os confins da terra.
até os confins da terra, ide pregai o evangelho. Então, qualquer pessoa que seja, ninguém queria passar o limite dos judeus para pregar o evangelho. Eles tinham a posição deles, eles tinham o costume deles, eles tinham o pensamento deles. Mas Deus queria passar o limite do pensamento dos judeus e pregar o evangelho para os gentios também, para os romanos, helenistas, para os chineses, para os ingleses, para os coreanos também. Não é verdade? Mas eles estavam com o coração fechado para os gentios. Deus queria estabelecer alguém para poder pregar o evangelho. Quem eu vou estabelecer para pregar o evangelho? E Deus escolheu Pedro. Por quê? Pedro, ele seguiu o pensamento dele, ele viveu seguindo o pensamento dele. Mas na última ceia, surgiu aquele coração de acreditar em si mesmo, né? Ah, todos podem te negar, mas eu não vou te negar. Mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor, eu não vou te negar. Naquela noite que ele estabeleceu o pensamento dele, ele que falou que nem que ele morresse, ele negasse a Jesus, ele não negaria Jesus, ele tinha decidido, mas naquele momento, naquela noite, caiu o seu conceito por terra. Vendo o pensamento de Pedro cair naquele momento, eu frequentemente penso, se algum dia eu vou ter que morrer, né? Eu tenho que partir dessa terra. Eu pensei sobre a morte. Se eu morrer, eu vou estar deitado numa cama, aí de repente e morri. Então o meu espírito vai sair de dentro do meu corpo, e quando vê a minha pessoa na cama, o que será que eu vou pensar? Eu pensei nisso. O corpo que eu tanto amava, o meu corpo que eu tanto poupei, o meu corpo que eu vivi por mim mesmo. Ai, era tudo pó. Esse corpo, ele não valia para nada. Ele só era um montão de pó. Um dia, saindo de mim, eu morri. Eu não sei se é em 2015, 2020, 2030, 2080, 2100. Ninguém sabe quando eu vou morrer, né? O Pagoksu morreu. As pessoas vão escutar que o Pagoksu morreu. Primeiro, eu vou sair do meu corpo. Aquele corpo é só uma casa, é um lugar temporário, não é um lugar eterno. Quando eu me ver fora do meu corpo, o que será que eu vou pensar? Eu tava curioso sobre isso. Eu não morri, na verdade, né? Mas no meu coração, se eu sair de mim e depois eu me ver, eu sem respirar, eu vi a minha pessoa ali em cima, o meu espírito olhando para o meu corpo, um monte de pó. Eu amei a minha carne, eu poupei a minha carne, eu vivi pela minha carne. Vamos supor que a minha esposa viveu mais do que eu. Quando a minha filha vê o meu corpo, o meu filho vê o meu corpo, nossa, era só esse montão de pó. E aí eu me vi. Esse monte de pó aqui, só uma coisa temporária. Eu, para servir a isso, eu não servi direito a Deus. Por causa disso, eu não consegui servir direito a Deus.
Para advertir a isso, para advertir essa carne, eu não preguei direito o evangelho. Só para ter um pouco de conforto nisso, eu não consegui orar direito. Só para me divertir nisso, eu não consegui pregar direito. Eu iria ficar muito arrependido. Antes do ancião Yongmo falecer, realmente ele estava contra a igreja no começo, e depois ele recebeu a salvação e ele, com todo o coração dele, viveu pelo evangelho, né? E depois que ele morreu, sem saber, ele ajudou financeiramente bastante pessoas, né? Pra gente também, às vezes ele vinha para nós e falava: pastor, o senhor não precisa de dinheiro, por favor, utilize esse dinheiro pelo evangelho. Ele me dava uma grande quantia de dinheiro para eu poder pregar o evangelho, né? Mas quando ele morreu, antes de morrer, sabe o que ele falou? É tão triste eu não poder ter vivido pelo evangelho. Isso é um grande arrependimento que eu tenho. Alguém que amou tanto a igreja quanto ele, alguém que viveu pelo evangelho como ele. Quando eu vejo ele sempre, em primeiro lugar, colocava o trabalho da igreja em vez do dele. Antes do o ancião Yongmo falecer, o que ele falou para os irmãos? Eu tô tão arrependido. Por que eu não consegui viver por esse evangelho? Por que eu fiz o trabalho? Eu fiz o meu próprio trabalho. Eu não devia ter feito isso. Por último, ele organizou toda a empresa dele. Ele organizou toda aquela empresa dele. E ele veio trabalhar na nossa igreja, fazendo trabalho voluntário. Ele falou que foi um grande arrependimento para ele. Frequentemente eu, não estando aqui na terra, meu corpo não pode ir para o céu, mas o meu coração, indo lá para o reino de Deus, onde não tem irmão, irmãs, onde não tem ancião, não tem diácono, não tem filho, não tem esposa. Uma vez eu me sentei junto com Deus no céu, só eu e Deus. Tem vezes que eu me esqueci de todas essas coisas do mundo e sinto só eu com Deus, né? Numa escura noite, eu tranco a porta. E sozinho, eu e Deus nos sentamos. Cada vez que eu faço isso, dentro do meu coração, aquele sentimento que eu tenho quando eu estou com Deus e aquele sentimento que eu tenho quando eu me encontro com os irmãos, é muito diferente. E quando eu saio da minha carne, quando eu saio da minha carne e vejo essa minha carne, esse monte de pó, o que será que eu vou pensar? Eu pensei, o que será que eu vou pensar quando eu sair dessa minha carne? Para divertir essa carne, para servir essa carne. Eu não consegui servir a Deus. Eu sinto que fortemente vai surgir esse tipo de coração dentro de mim. Pessoal, na igreja de Jerusalém, era uma igreja onde o Espírito Santo de Deus trabalhou fortemente, apareceu fortemente. Tinha Ananias e Safira, tinha os helenistas, tinha também luta contra os helenistas e judeus, tinha muita perseguição, o Estevão morreu. Eu entrei dentro do meu coração naquele mundo. E, pessoal, o que nós podemos ver naquela igreja tão espiritual dos judeus? O Espírito Santo estava conduzindo o coração deles, não só agora os judeus, mas também Samaria,
Preguem o evangelho por todas as criaturas, para todas as criaturas. Mas ninguém queria pregar o evangelho para todas as criaturas, para os gentios. Deus tinha que pregar o evangelho para todas as criaturas. O evangelho tinha que entrar para os chineses, tinha que entrar para os ingleses, tinha que entrar evangelho também para os africanos, para os coreanos. Mas não tinha ninguém que queria ultrapassar esse limite. Deus, naquele tempo, o apóstolo Paulo, André, Filipe, tinha tantas pessoas tão grandes, mas eles pregaram só para os judeus, mas ninguém estava conseguindo receber a condução do Espírito Santo. Deus teve que escolher quem? O Pedro, que confiou em si mesmo e que negou e falou que não ia negar Jesus e negou. A pessoa que não confiou em si mesmo. Aquele Pedro que não confiava mais em si mesmo, Deus somente podia escolher a ele. Amados irmãos, os universitários, eles, para conseguir um bom trabalho, Samsung, Hyundai, falou que eles passam muito tempo estudando. Eu quero falar para vocês, universitários. É melhor você ser um funcionário público do céu, um funcionário público do governo. As pessoas não sabem direito. Se você viver pelo evangelho, as pessoas pensam que você vai ter dificuldade, vai ser sofredor, vai ser difícil. A vida que eu tive pelos 50 anos que eu passei em Jesus, realmente eu tive dificuldade. Mas nessas dificuldades, Deus nunca me deixou na mão. As pessoas do mundo guardaram dinheiro, mas não têm uma boa saúde. Pessoal, pense bem. Eu tenho uma tia. A minha tia fala que eu sou herege. Aí uma vez eu falei com a minha tia. A minha tia falou, você é um pastor de uma grande igreja, né? Qual é o seu salário? Me traz o teu salário que eu vou comprar um apartamento para você. Pessoal, se eu tivesse esse dinheiro para comprar apartamento, então, eu como pastor, e se você partir desse lugar de pastor, você vai ter uma grande diferença na sua vida. No momento em que você sair dessa posição de pastor, os irmãos todos vão te abandonar. Então ela fala, você tem que pegar dinheiro e tem que comprar um apartamento. Então eu andando de carro e vindo. E eu pensei, será que eu também tenho que comprar um apartamento para mim? Eu pensei. Primeiro eu comprei um apartamento para mim pelo coração. E depois que eu comprei o apartamento pelo meu coração, Deus falou para mim, pastor Park, você já preparou todas as coisas pela sua velhice, né? Então você já não precisa que eu prepare alguma coisa por você. Então só você ter dinheiro tá tudo resolvido? Só ter apartamento que tá tudo resolvido? Deus cuidar da minha velhice. E quando eu cuido da minha velhice, esses dias, os pastores... Eu briguei com os pastores, falando, vocês não têm que pensar sobre a sua velhice também? Por quê? Porque eu acredito piamente de que Deus prepara muito melhor do que a gente a nossa velhice. E para que Deus possa trabalhar pela nossa velhice, eu não guardei nem um centavo no meu armário. Eu não preparei nada por mim. E eu acredito piamente de que Deus preparou toda a minha velhice por mim. Eu tenho a minha nora. Um dia eu orei. Eu vendo a minha nora. Eu pensei, que nora que ia ser bom para mim. Realmente, naquele tempo, tinha muitas irmãs preciosas na nossa igreja. Como estava perto de eu ter uma nora, né? Eu pensei, essa irmã ia ser bom ter uma nora assim, né? Ia ser bom ter uma nora assim, uma esposa assim pro Yongu.
surgiu esse coração quando chegou o tempo, mas no meu coração não existe ninguém que não tenha defeito, né? Mas a minha nora, se ela não combinar o coração comigo, então o que eu tenho que fazer nesse momento? Quando ela rejeitar o meu coração? Com certeza pode acontecer isso com um ser humano, mas no meu coração eu decidi. Mas se for uma nora que Deus preparou para mim, então vai ser melhor. Desde então, quando era para escolher uma nora, eu não escolhi, eu não adicionei nem um pouco do meu pensamento. Eu falei para minha esposa, querida, eu pensei sobre o casamento do nosso filho. E eu não quero misturar nem um pouco do meu pensamento. Eu quero que seja uma pessoa que Deus permitiu. Você também, querida. Você não mistura nem um pouco do seu pensamento. Aí ela falou sim. Realmente, eu joguei fora completamente o meu conceito. A irmã, ela é do Brasil. E depois que ela recebeu salvação, um dia, um pastor, Kim, ele falou que tinha uma irmã que queria estudar aqui na Coreia, né? Aí um dia o pastor Kim Song veio e falou, Pastor Park, o irmão Jungkook tem que casar, né? O que o senhor acha de casar com a irmã do Brasil? Aí eu falei, quando você vê, é bom? Aí ele falou, sim, eu acho que sim. Então, o nosso conceito, o que a gente acha que vai ser bom, o que nós achamos que é bom. Então, a gente não consegue aceitar o que é bom de Deus porque a gente é arrastado pelo que a gente acha que é bom. Deus está falando para pregar para os gentios. Falou para quem? Para Pedro. Porque naquele momento em que Pedro confiava em si mesmo, caiu esse pensamento de confiar em si mesmo. E se chamasse outra pessoa, ele acha que não aceitaria, né? Então, somente o Pedro poderia aceitar a palavra de Deus. Então, Pedro também não queria ir, mas como ele não podia rejeitar, ele foi. Aí, sabe o que Pedro falou? Pedro falou assim, vamos ver na Bíblia. Capítulo 10, versículo 28, em Atos. A quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Então, ele era um pregador do evangelho, mas Pedro não tinha coração de pregar o evangelho, porque o Cornélio era gentil. Aí Cornélio falou, eu estava orando e Deus me falou através de um anjo que era para te chamar. E ali, naquele momento, foi o primeiro gentil que recebeu a salvação, foi Cornélio. Mas no capítulo 11, 11:1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, que eram do circuncisão, o arguiram dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então estavam desprezando, perseguindo a Pedro. Aquela igreja tão espiritual, eles não conseguiam compreender como Pedro estava pregando para eles, né, para os gentios. Eles começaram a perseguir a Pedro. Por isso, o pensamento que nós temos, a gente abandonando a isso, e se a gente não receber a condução do Espírito Santo, nós somente podemos seguir pelo caminho torto. Muitas pessoas, quando tem um problema, eles julgam como? Com o seu pensamento correto, com o seu pensamento bom, com a sua experiência, com a sua teoria, com a sua sabedoria. Por isso, Satanás, ele utiliza o coração de muitas pessoas e ele arrasta a gente para um caminho completamente diferente do de Deus. Então o nosso método, o nosso julgamento, o nosso conceito faz a gente seguir essas coisas, porque através disso a gente não pode seguir a palavra de Deus. Por isso que Deus falou
que eu tenho que negar a mim mesmo, me abandonar e assim receber a condução da palavra de Deus. Deus quer que a gente viva esse tipo de vida. Através da UIF, muitas pessoas recebem a salvação e muitas pessoas receberam a salvação no mundo todo, né? Então, eles ficam desprezando a UIF, desprezam também o cantata. Então, quando vê pelo seu conceito, pode ser diferente do conceito do Espírito Santo. Atos capítulo 12. É aqui que o Pedro começou a pregar para os gentios. Por isso os ingleses receberam salvação, os coreanos receberam salvação. Deus quer lhe salvar hoje. Para que o evangelho seja pregado para os gentios, foi aberta essa porta do capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. Então, naquele tempo já tinha no coração de Deus os coreanos. Eu já estava dentro do coração de Deus. Pensando nisso, Deus falou para pregar para os gentios. Ele continuamente pressionou para pregar para os gentios. Então, eles ficaram perseguindo, ficaram contra, mas aí depois o Paulo e o Silas começaram a pregar para os gentios. E o evangelho começou a ser espalhado. Mas aconteceu que em capítulo 12, versículo 1, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então queria matar Pedro depois da Páscoa e colocaram Pedro na prisão. Quando eu leio esse tipo de palavra, eu fico tão agradecido dentro do meu coração. Por quê? O rei Herodes, ele queria matar o Pedro, ele colocou na prisão para matar Pedro depois da Páscoa. Mas quem é Pedro? É um servo de Deus que prega a palavra de Deus. Na noite anterior que ia matar Pedro, Deus mandou o seu anjo e tirou o Pedro da prisão. O Pedro que pregava o evangelho. Por causa do evangelho eu nunca fui para a prisão. E eu também não tive muito... Eu tenho um pouco de perseguição, né? Por causa do evangelho, mas eu não sangro, né? Por causa disso. Mas quando eu leio a Bíblia, em Atos capítulo 2, o Herodes, ele queria alegrar os judeus, por isso queria matar o Pedro. Mas quando a gente vê no final do capítulo 12, não é o Pedro que morre, é o Herodes que morre. Não é o Pedro que queriam matar, mas é o Herodes que morre. Então muitas pessoas colocaram armadilhas diante de mim. Eles cavaram túmulos diante de mim, mas não fui eu que caí. Mas foram aquelas pessoas que caíram no buraco. Eu vi muito acontecer isso, as pessoas fazerem armadilha contra mim e elas mesmas caírem na armadilha. Ultimamente na nossa igreja, tem trabalhos de pregar o evangelho e fizeram 150 estudos bíblicos, os irmãos. Quando prego o evangelho, todos vocês têm 2 tipos de corações. Tem pessoas que recebendo a salvação podem ter alegria, felicidade, mas tem pessoas que têm fardo, não querem, estou cansado, não dá, está difícil, desisto.
Todos têm esse tipo de coração. Então, Satanás é para essas pessoas: ó, você está cansado, você é assim, não dá, realmente essa igreja exagera demais. Então, você também tenha fé, Deus vai lhe ajudar. Em Akoton, a irmã Song, ela não queria fazer estudo bíblico, eu falei para ela fazer. E naquele tempo, pessoas recebendo a salvação começou a se tornar uma grande bênção para aquela irmã. Ela sempre ia para a montanha pegar madeira, porque o marido dela era cego. E ela sempre tinha que trabalhar porque ela tinha uma vida muito difícil. Então Deus deu comida, Deus deu dinheiro. Deus trabalhou através dela, né? E a vida dela começou a ser muito abençoada. Embora vocês tenham seus trabalhos, vocês trabalham para comer, sobreviver, mas estabeleça em primeiro lugar o Evangelho. Quando a gente faz o trabalho do Evangelho, tem pessoas que por causa da dor no corpo, tem pessoas que estão caindo na depressão, tem pessoas que estão caídas nos problemas por causa dos filhos, por causa da doença, por causa do dinheiro. Então a vida humana continuamente tem dificuldades, mas quando eu vejo cada pessoa que vive pelo Evangelho, não vem maldição para os filhos deles. Em Atos capítulo 12, era o Pedro que tinha que morrer e o Herodes ia sobreviver, mas no final o Pedro sobreviveu e quem morreu foi o Herodes. Então o Pedro, experimentando isso 1, 2 vezes, então as pessoas que ficaram contra Pedro, perseguiram a Pedro, no começo tinham raiva dele, mas depois eles sentiram o quê? Coitado do Pedro, o que será que vai acontecer com ele? Que medo, não, coitado. Tiveram esse tipo de coração. E assim a gente pode ver na Bíblia acontecendo dessa forma. Dentro de todos nós, se nós recebermos a salvação, surge o coração de querer viver pelo Evangelho, por Deus. Deus nos dá esse coração. Mas pouco a pouco, Satanás vai trocando esse coração. Aí some esse coração depois de 10 anos, o coração some depois de 20 anos. Aí, eu tentei viver por Deus e não deu. Aí fica contra Deus, contra a igreja. Então a gente pode ver claramente acontecer isso. Amados irmãos e irmãs, nós recebemos a salvação. Frequentemente eu olho para o mapa. No Oceano Atlântico, há muitas ilhas. Tem a Polinésia, perto da ilha do Havaí, né? Lá tem Micronésia, Macronésia, tem muitas pequenas ilhas. Dessa vez, nós enviamos missionários para lá. Naquela ilha, pequena ilha, muitas pessoas receberam a salvação e ficaram felizes. Aquele missionário falou para mim: por favor, pastor, venha aqui fazer a conferência uma vez. Eu fui para Inglaterra, eu fui para Bulgária. E muitos pastores bem pobres, pessoas bem pobres, eles compraram passagem e vieram até Londres e receberam a salvação. Hoje de manhã o pastor Lee que testemunhou. Então esse resto da minha vida eu tenho que pregar o Evangelho. Como eu vou pregar? Ele veio de carro ontem, né? E ele testemunhou agora há pouco pra gente.
Então as pessoas, né, ficam perseguindo, ficam contra. Ah, esse pastor também está querendo ficar parecido comigo, né? Aí eu falei, entra no carro. Aí Deus nos deu um precioso testemunho nessa manhã. Amados irmãos e irmãs, ultimamente na nossa igreja está surgindo pouco a pouco irmãos que estão vivendo, pregando o evangelho. Com certeza todos têm fardo. Não é verdade? Tem fardo. Mas você tem um monte de comida na geladeira e você não dá comida para uma criança e fazer ela morrer de fome, isso é muita maldade. Então você tem evangelho e não existe maldade pior do que você ter o evangelho e não pregar o evangelho. Os irmãos pregando o evangelho, eles podem ganhar esperança, paz, felicidade. Por isso, pessoal, hoje também o Pedro, ele teve fardo de pregar para os gentios, ele não queria pregar. Ele foi desprezado, perseguido, surgiu problema dentro da igreja. Mas a Bíblia mostrou exatamente como foi a primeira vez que ele pregou para os gentios. E a gente pode ver quão gratificante foi. Se tornando um missionário da nossa igreja. A pessoa que entrou numa ilha pela primeira vez para pregar o evangelho. A pessoa que entrou para pregar o evangelho pela primeira vez num país comunista. A primeira pessoa que entrou na Bulgária para pregar o evangelho. Tem muitas pessoas que dizem que creem em Jesus, que receberam a salvação, que receberam o verdadeiro perdão dos pecados. Mas é tão difícil achar uma pessoa que tem essa verdadeira fé, né? Com esse evangelho. Ah, eu quero levar esse evangelho pela primeira vez dentro dessa família. Eu quero ser o primeiro a levar o evangelho nessa empresa. Eu quero ser o primeiro a levar o evangelho nessa cidade. Eu quero ser o primeiro a levar o evangelho nesse país. Eu quero ser a primeira pessoa a levar o evangelho para essa família aqui. Eu quero ser a pessoa que quero pregar o evangelho pela primeira vez para essa pessoa. Qualquer país da África, qualquer lugar que seja, eu quero ser o primeiro a levar o evangelho para aquele lugar. E assim vai ficar registrado no céu. Satanás agora vai ter um grande problema, porque os irmãos da nossa igreja agora vão se tornar pregadores do evangelho e eles vão ter que impedir isso de alguma forma. Então ele dessa forma vai colocar muitos pensamentos em você. A melhor coisa o melhor instrumento de Satanás é o quê? Depois eu prego, depois eu falo, eu não consigo, eu não falo bem, eu tenho fardo, não dá. Ele vai fazer surgir muitos pensamentos assim dentro de vocês. Até pouco tempo atrás eu vivi seguindo o meu pensamento. Com certeza esse é pensamento de Satanás. A partir de agora eu quero viver pelo evangelho. E eu quero ver como Deus vai me proteger. Eu quero ver como Deus vai me abençoar. Eu quero ver como Deus vai trabalhar na minha vida. Eu quero ver como Deus vai me ajudar. E assim, que todos possam seguir pelo caminho do evangelho. E assim Deus vai poder trabalhar fortemente dentro das suas vidas. Por isso, Satanás fica falando, eu não consigo, não dá, da próxima vez. Tem pessoas que unem o seu coração com Satanás. E tem pessoas que, tudo bem, eu tenho faltas, eu não consigo trabalhar bem. Mas eu não sei quanto tempo eu vou viver nessa terra. Até agora eu vivi só por mim mesmo. Até agora eu vivi seguindo pela cobiça da minha carne. Agora, a partir de agora, eu quero viver por Deus. A partir de agora eu quero viver pelo evangelho. Agora, a partir de agora, eu quero viver servindo ao Senhor. Deus dando esse coração.
Eu desejo com que vocês possam seguir essa condução. Pela primeira vez, foi o Pedro que pregou o evangelho para os gentios. E depois ele recebeu muita perseguição, ele foi desprezado, e Pedro também depois foi para a prisão. Mas sabe que foi gratificante? Que quando ele pregou para os gentios, Deus também estava com ele. E quando ele pregou para os judeus, Deus também estava com ele. Essa é a diferença entre um pregador do evangelho e o que não é. Eu li Deuteronômio. Se você encontrar um passarinho no chão, se você vê o ovo, você pode pegar o ovo, mas você tem que deixar o passarinho ir sair voando. Então, porque a mãe que está protegendo o ovo, esse passarinho representa o pregador do evangelho. A mãe que está chocando o ovo, ela alimenta. É uma pessoa que prega, né? Uma pessoa que alimenta. Tem dois tipos de pessoa: a pessoa que prega e a que alimenta. Enquanto nós pregarmos o evangelho, a maldição jamais poderá nos alcançar. Deus, ele já nos prometeu que sempre vai nos dar liberdade. E eu criei nessa promessa. Pelos 50 anos que passaram, enquanto eu preguei o evangelho, as pessoas ao meu redor caíram e desmaiaram. Muitas pessoas fracassaram. Eu sou muito insensato, por isso eu somente posso cair, eu somente posso fracassar, eu somente posso receber esse tipo de perseguição. Mas Deus, estando comigo, assim como essa palavra, Ele me deu liberdade. Ele libertou, assim dessa forma, ele libertou Pedro, e quem foi morto foi o Herodes. Dessa mesma forma que Deus trabalhou, cada vez que Deus trabalhar, fizer o trabalho de Deus, Deus vai me libertar dessas prisões. E eu vi isso acontecer. A minha vida, as suas vidas, se vocês viverem por Deus, pelo evangelho, se você estiver cuidando do filhotinho ou chocando o ovo, vocês são pregadores do evangelho que estão cuidando do filhote do passarinho ou estão chocando o ovo? Então Deus falou que jamais é para matar esse tipo de passarinho. Eu acredito que Deus vai nos dar essa bênção. Na nossa igreja tem muitos pregadores do evangelho. Dentre os pregadores do evangelho tem pessoas que queriam se proteger e no final acabaram fracassando. O rei Saul, ele queria se proteger, por isso ele queria matar o rei Davi, mas no final ele morreu antes que o rei Davi. Jeroboão, ele queria se proteger e ele fez bezerros de ouro e no final ele morreu. Não queiram vocês se protegerem. A sua família, você, sua velhice, sua saúde, todas as suas coisas que vocês depositem nas mãos de Deus. E que se vocês viverem pelo evangelho, Deus com certeza vai fazer vocês desviarem da maldição e Deus vai fazer vocês serem abençoados. Deus fazendo a sua vontade através de vocês, eu acredito que Ele vai lhes conduzir por um caminho abençoado. Hoje, dentre vocês, ainda pessoas que não conseguiram fazer estudo bíblico. Eu sou muito velho. Eu não sei falar direito. Mesmo que sejam esse tipo de pessoa. Mas simplesmente comecem. E a mão de Deus vai estar com vocês. A vontade de Deus vai se realizar através de vocês. E assim vai acontecer um grande milagre através de vocês. Vamos orar.